E aí, galera Dascalos do Brasil e do mundo, você sabe que um pêndulo pode determinar a gravidade do planeta? Não? Fique comigo. Bem, moçada, nós vamos estudar a história do pêndulo simples. Tudo começou quando um cientista holandês chamado Christian Huygens, ele inventou o pêndulo para o relógio. E a partir daí, foi começando a desenvolver uma tecnologia, e essa tecnologia serviu até para provar que a Terra não estava no centro do universo. E isso foi feito por um cientista francês que se chamava Fourcault. E esse experimento é tão famoso que está aqui. Vem aqui, vamos olhar aqui no nosso primeiro slide, pessoal. Aqui está o local onde foi feito, em 1856, uma experiência chamada experiência de um pêndulo, feita por Fourcault. E esse pêndulo está lá no Museu do Panthéon, em Paris, e ele é exatamente este aqui, ó. Vamos observar. Aqui está. Aí está o pêndulo que se chama pêndulo de Fourcault. Esse pêndulo, observe que na figurinha, que existe uma esfera, nota, uma esfera grande, né? Ela é uma esfera aqui, ó, ela tem 28 quilogramas, pessoal. Ou seja, é considerável, não é? Essa esfera, ela tem 28 quilogramas. E ela está dependurada através de um cabo, que vou mostrar para vocês aqui. O cabo seria este aqui, ó. Tá vendo? É este cabo que está segurando esta esfera. E ele tem um comprimento bastante longo. São 67 metros, pessoal. São 67 metros. E, através deste experimento, o que as pessoas começaram a perceber, né? Elas começaram a perceber que o movimento de rotação da Terra não interferia no período do pêndulo. O que seria isso, então? Período, pessoal, é o tempo gasto para executar uma oscilação completa. Então imagine, volte aqui no quadro para você ver melhor. Vem cá, vamos observar comigo aqui o que seria basicamente o nosso estudo. É lógico que nós estamos fazendo uma situação bastante reduzida, bastante específica, para que a matemática que nós sabemos, né, no segundo grau, dê conta de resolver, ok? Então, o que seria o período? O período seria o tempo necessário para que a esfera saísse dessa posição, percorresse todo esse caminho e retornasse. Isso é o período, é o tempo de uma oscilação completa. Existem alguns pontos importantes quando você estuda o pêndulo, que são esses pontos extremos, especialmente se você estiver lidando com um relógio. Nós chamamos de pontos de inversão. Nesses pontos, a velocidade ela é nula. A energia cinética do pêndulo é nula nestes pontos que são os pontos extremos. Mas o que nós queremos? Nós queremos provar a fórmula do período para ver se tem gravidade lá dentro ou se não tem, não é verdade? Bom, pessoal, então o que nós vamos ter que fazer?
nós vamos ter que colocar o pêndulo, no caso, a massa, em uma determinada posição. Então vamos colocar no cantinho da direita. Sobre esta esfera, vamos colocar todas as forças, desprezando a resistência do ar. Então eu coloquei para vocês, ó, a força peso, que é a força com a qual a Terra puxa o corpo, na vertical para baixo. E como tem a corda, toda a corda tem um comprimento, então nós temos uma força de tração. A força de tração, ela acompanha o fio e sai do corpo, e sai da esfera. Bom, então o que nós vamos ter que fazer? Nós temos então duas forças. Bom, se você tem duas forças, naturalmente nós poderíamos encontrar a resultante das forças. Então eu fiz para você que quando eu somo a força de tração com a força peso, eu somo e fica com essa configuração. Porque você sabe que para somar vetores tem que pegar a frentinha de um, que é esta, com a traseirinha do outro, não é verdade? E o resultado disso tudo seria frentinha com frentinha, traseirinha com traseirinha. Então aqui nós temos a nossa resultante vetorial. O que vai, os três vetores em conjunto formam um triângulo retângulo, e este ângulo aqui é exatamente o ângulo θ que existe ali na parte do pêndulo. Só que se você olhar e fizer um ajuste matemático, nota que existe aqui um outro triângulo, que é um triângulo retângulo também. Só que se você fizer um prolongamento, imaginando que isso aqui seja, por exemplo, um movimento circular e uniforme, você vai ter um raio que eu vou designar com R minúsculo. Temos o θ, temos 90 graus, temos o L. Bom, então, concorda que nós teremos um outro triângulo retângulo, que teríamos um raio com R minúsculo, para não confundir com R aqui da resultante, e o L do comprimento. O que dá para fazer? Ó, pessoal, o que dá para fazer trigonometricamente é o seguinte. Aqui, nós poderíamos relacionar a tangente, aí eu fiz para vocês aqui, que seria o cateto oposto, que é a resultante, dividido pelo cateto adjacente, que é o peso. E o que dá para fazer aqui é fazer o seno de θ, que é o cateto oposto, que é o raio, dividido pela hipotenusa, que é o L. Mas aí fica complicado. Então tem uma sacada na matéria. E a sacada é esta, ó. É a sacada trigonométrica. Quando você estuda lá na trigonometria o chamado círculo trigonométrico, você teria aqui alguns eixos. Esse vertical é o seno, este outro é a tangente e esse horizontal é o cosseno. Mas olha que coisa interessante. Quando você pega um ângulo pequeno, você tem como obter o valor da tangente, que seria essa parte branca aqui. Mas, ao mesmo tempo, você também poderia obter o valor do seno. Mas, se você olhar direitinho, esse pedaço branco da tangente é praticamente igual a este pedaço branco do seno. Por isso que, quando o ângulo for pequeno, nós podemos falar que a tangente daquele ângulo é praticamente igual ao seno do mesmo ângulo. É por isso que há uma restrição na questão. Toda vez que você tiver pêndulo simples, é porque o ângulo, pessoal, tem que ser um ângulo bem pequenininho, tá certo? O pessoal fala, de modo geral, que tem que ser menor do que 10 graus. Mas o melhor mesmo é menor do que 7,5 graus. Por quê? Porque isso ocasiona um erro muito pequenininho no cálculo, que é só de 0,5%. É muito pouco. Por isso que temos essa restrição. Essa conta que nós vamos chegar é para o ângulo bem pequenininho. Aí
tem o pulo do gato. Em vez de nós colocarmos o seno, nós vamos falar que ele é igual a tangente. Bom, moral da história. Se aqui você tem a tangente, que tem esse valor, e aqui você tem a mesma tangente com este valor, naturalmente, nós podemos fazer uma comparação entre eles, onde o R maiúsculo é a força resultante, vamos colocar massa vezes aceleração, o peso é massa vezes gravidade, o R minúsculo é o raio, o L minúsculo é o comprimento. Simplificamos. Aí nós vamos ter que ajustar um pouquinho. Nós vamos entender que esse movimento aqui seja circular. Então é por isso que eu vou colocar aqui a aceleração como sendo a aceleração centrípeta, que é V ao quadrado sobre R. E esse V é a velocidade linear. Mas é importante lembrar e estudar o movimento circular, lembrar que V é igual a ômega R. V era o Wilson e o Raimundo, lembra? V é igual a ômega R, onde o ômega é a velocidade angular. Então, quando você desenvolve o V ao quadrado sobre R, vai dar ômega ao quadrado vezes R, o que é ótimo, porque vamos poder cancelar com este. Cancelei o raio, ou seja, não vai influenciar. Mas a velocidade angular é a rapidez com que se varia o ângulo. Se você pegar para uma volta, o ângulo de uma volta é 2π radianos. E o tempo é o período. É esse t que nós temos interesse. Então não pode confundir. Esse t aqui é o período. E esse aqui é a tração, né? Então você pode desenvolver no lugar do ômega, colocar 2π sobre t, claro que estaria aqui ao quadrado, vamos colocar, o g passaria multiplicando. Nós teríamos que elevar ao quadrado o primeiro membro, 2 ao quadrado é 4, π ao quadrado está aqui, t ao quadrado é igual a g sobre L. Multiplicando em cruz, teríamos t ao quadrado vezes g é igual a 4π ao quadrado vezes L. O nosso interesse qual é? É achar o período. Então, quando você isola o t ao quadrado, vai dar 4π quadrado L sobre g. Mas você tem que tirar a raiz quadrada. É por isso que a fórmula final fica assim. Ô tio, me dá 2 pimentas na raiz, longas e grossas? É um jeito para você guardar, né, meu senhor? Repara, ô tio, me dá 2 pimentas na raiz, longas e grossas? Lógico, né? Que o T é o período, o L é o comprimento e o G é a aceleração local da gravidade. Pessoal, todas as vezes que você tem uma fórmula, aquelas variáveis que ficam no numerador são grandezas diretamente proporcionais. Nota, o período é uma grandeza diretamente proporcional à raiz quadrada do comprimento. Legal? Mas, todas as vezes que você tiver aquelas variáveis no denominador, a grandeza é inversamente proporcional. Então, neste caso, o período é uma grandeza inversamente proporcional à raiz quadrada da gravidade. E é justamente nesta parte que é importante a interpretação, pessoal. Isso é o que cai. Por exemplo, o que acontece com um relógio de pêndulo quando você transporta da Terra para a Lua? Ele atrasa ou adianta? Bom, vamos pensar um pouco. Qual que é a diferença nas letras que aparecem aqui entre a Terra e a Lua? É a gravidade. A gravidade na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a gravidade na Lua, mais ou menos, é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, quando você leva o relógio da Terra para a Lua, a gravidade
cai. Mas a grandeza período é inversa. Então, se a gravidade cai, o período vai aumentar. Ou seja, lá na Lua, esse tempo de ida e volta do relógio de pêndulo é maior. Ou seja, demora mais as engrenagens girar. Elas giram mais devagar. O relógio atrasa. Por exemplo, mas professor, e o que poderia mais acontecer? Poderia assim, ó. Você tem um relógio num lugar muito frio, lá no Alasca, certo? E você vai transportar esse relógio lá para um deserto do Saara. Eles perguntam, vai atrasar ou vai adiantar o nosso relógio de pêndulo? Mas o que tem a ver isso com... Ô tio, me dá 2 pimentas na raiz longas e grossas. Pessoal, quando você olha assim, não tem. Mas você tem que pensar que vai lá do Alasca, um lugar muito frio, para o deserto, um lugar muito quente, então aumenta a temperatura. Tem que pensar na dilatação. Ou seja, a haste vai aumentar. O comprimento, pessoal, vai aumentar. Se o comprimento aumenta, o período aumenta. Ou seja, o tempo para executar esse movimento, ele aumenta. As engrenagens vão girar mais lentamente e o relógio também atrasa. É isso que você precisa saber. É a interpretação da fórmula, correto? É isso que o povo gosta de perguntar. Então, daí a necessidade de você conhecer a fórmula, um jeito fácil, né? Período igual a 2π raiz quadrada de L sobre G, para você guardar, obviamente. Ô tio, me dá 2 pimentas na raiz, longas e grossas. Pessoal, é muito importante você estudar as coisas com conteúdo, tá bom? Bom, se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Até a próxima, pessoal!